Gostaria de convidar os irmãos a abrirmos a palavra em Mateus, capítulo 13. Esse vai ser o texto base, daquilo que nós temos para compartilhar essa manhã. Mateus, capítulo 13, no verso 44. Amém? Essa parábola é a parábola do tesouro escondido. E nós vamos ler na sequência a pérola também. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou. Uma pequena palavrinha de oração, irmãos. Ó Pai, graças te dou, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Ó Senhor. Senhor, eu quero confessar, eu, Antônio, a minha incapacidade, Senhor, de ler a Tua Palavra, de compartilhar a Tua Palavra, até mesmo de ouvir a Tua Palavra, Senhor. Se não for pelo Teu Espírito Santo, pela Tua graça, ó Deus, nada podemos fazer, Senhor. Confessamos a nossa incapacidade, Senhor. Somos apenas Teus servos, Senhor. Estamos aos Teus pés, Senhor, te pedindo com toda a humildade, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala que os Teus servos te ouvem, Pai. Precisamos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Que todo Elias, que todo Moisés desapareça, Senhor. Só fique o Senhor aqui, Senhor. Só o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, Pai. Importa que o Senhor cresça, Senhor, e que nós diminuamos, ó Deus. Te pedimos, Senhor, fica conosco, Senhor, e fala conosco, ó Pai. Precisamos ouvir as Tuas palavras, Senhor. Em Teu nome, Pai, eu oro e Te agradeço, Senhor, confiante que o Senhor falará conosco, Senhor. Amém, Pai. Glórias a Ti. Irmãos, essa palavra do reino dos céus, ela é profunda demais, irmãos, é profunda demais. O primeiro livro da Bíblia que eu li quando eu me converti foi o Evangelho de Mateus, Quando eu me converti, o pastor me deu a sugestão, ele falou assim, olha, comece lendo Mateus. E eu devorei o livro de Mateus em 2 dias. Tanto era a minha fome da palavra, naqueles dias. Isso já se vão 20 anos. E confesso para os irmãos que foi uma leitura muito prazerosa, mas uma leitura muito desafiadora. E ainda é até hoje. Tem um irmão muito querido do passado, um irmão que já faleceu, ele dizia que o livro de Mateus ele é 10 vezes mais difícil que o Apocalipse, na visão dele, A qual visão é essa que eu concordo com o irmão. Realmente é muito difícil entender alguns pontos de Mateus. Graças a Deus que nós temos os outros evangelhos, Marcos, Lucas e João, que nos ajudam também a compreender Mateus. Porque aqui tem assuntos realmente que não são do homem, são de Deus, Muito, muito profundos mesmo. O aspecto do reino de Deus, Os irmãos sabem que o Espírito Santo, na sua infinita sabedoria, nos deixou esses 4 relatos da vida de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque assim foi necessário. Nós vemos que em Mateus, podemos contemplar o Jesus Rei, o Filho do Homem como Rei. Então, ele vem falando do reino, o seu reino e a sua justiça, Vocês podem reparar esse livro, a próxima vez que os irmãos lerem, os irmãos podem observar esses detalhes.
que aqui o enfoque é muito grande no reino, né? O que é o reino de Deus e como é o reino de Deus, né? E o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus, o que a palavra nos ensina que é necessário para entrar no reino de Deus. Então, Jesus rei, Mateus. Marcos, Jesus servo. Olha só que paradoxo, lindo, né? A Bíblia é cheia de paradoxos. O rei, ele é rei sim, mas ele se fez servo, né? Os irmãos vão ver esse aspecto em Marcos. Lucas é o Jesus homem, é o filho do homem, né? Muito importante para nós, irmãos. Porque hoje nós temos um homem no trono, é que há esperança para nós, irmãos. Se não existisse um homem no trono, a humanidade estaria totalmente condenada e perdida, né? Jesus, ele nos salvou, nos perdoou dos nossos pecados, mas ele resgatou a humanidade de novo para si. Aquela boa obra que Deus fez no início, aquela obra quando ele falou assim, quando ele criou o homem, né? Ele olhou para o homem que ele havia criado e ele olhou e falou, isso é muito bom, entende? Jesus resgatou a humanidade do homem, do ser humano, né? Mas se os relatos de Jesus parassem aí, eles ainda assim estariam incompletos, porque falta um lado de Jesus que os apóstolos, totalmente inspirados pelo Espírito Santo, né? No caso aqui o apóstolo João, ele já velhinho, ele olhou, ele leu os 3 outros evangelhos e falou assim, tem algo que precisa ser falado ainda de Jesus e que ele não viu, estava aqui em Mateus, Marcos e Lucas, porém ele precisava explicitar de uma maneira mais clara, mais aberta para os irmãos, a divindade do Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus e Jesus é o próprio Deus, ele é Deus, ele é rei e servo, ele é homem e ele é Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus por esses 4 relatos. E depois nós vemos lá mais para frente o apóstolo Paulo, ele escreve a sua epístola aos Romanos, e que grande ensino traz ali. Alguns eruditos chamam até ousadamente, né, de, creio que no Espírito, de o 5º evangelho, porque ali é chamado de o evangelho de Deus, né, onde o apóstolo Paulo faz todo um arcabouço de ensino ali sobre a graça de Deus. Como é importante nós entendermos o aspecto da graça de Deus, né? E depois nós temos as outras epístolas, trazendo clareza, luz daquilo que o Filho de Deus também havia falado, né? Trazendo mais luz, mais entendimento, mais revelação. Todo o Novo Testamento é maravilhoso. Na oportunidade passada, eu passei para os irmãos, eu compartilhei com os irmãos algo sobre a graça de Deus. Como a graça de Deus, ela nos ganhou para Deus, né? Ela pagou o preço que nós não poderíamos pagar. E esse preço, irmãos, não tem como nós retribuirmos a Deus. O que nós vamos dar de volta por aquilo que nós recebemos? O que nós podemos fazer, irmão? Nós só podemos olhar e admirar o que Ele fez e rendermos-lhe graça, e rendermos louvor a Ele pelo que Ele fez naquela cruz, irmãos. Nunca nós pagaremos. E se um dia tentarmos pagar, nós não estamos honrando a Deus, nós estamos o ofendendo dessa maneira. Ah, irmão Antônio, mas então você está dizendo que não precisamos fazer as boas obras? Não, não é isso. Nós faremos e podemos fazer as boas obras não baseado na nossa própria justiça, mas baseado na justiça do Filho de Deus, na justiça do próprio Deus que entregou seu Filho. Amém, irmãos? Isso é muito importante, irmãos, estar bem claro isso no nosso entendimento, né? As coisas, elas têm que estar nos seus devidos lugares. Mas isso não significa que a obra de Deus, quando eu criei no Senhor e recebi a vida eterna, aquela vida que estava com o próprio Deus, aquela vida que se manifestou em João, no 1º capítulo de João, a vida que estava com Deus, e aquela vida era Deus, aquele verbo eterno, se fez carne e habitou no meio de nós. E essa vida, irmãos, foi nos dada pela graça. Pela graça sois salvos.
por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra nenhuma para que ninguém se glorie. Mas o verso 10, Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Graças a Deus por esse verso 10. Porque não parou aí, irmãos. Não parou aí. Tem o verso 10. E o verso 10 diz assim: e Deus preparou de antemão as boas obras para que nós andássemos por elas. Está vendo? A obra de Jesus que ele completou na cruz, ela inclui sim as boas obras para nós andarmos por elas. Até as boas obras vêm por meio da graça. Nós não poderíamos fazê-la de nós mesmos. Nós poderíamos até tentar fazer, mas essas obras, no fim das contas, elas seriam reprovadas. Né? O Senhor diz lá em 1 Coríntios, diz que as nossas obras vão ser passadas pelo fogo. Não é isso? Capítulo 3 de Coríntios. Diz que são 6 tipos de materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, e tudo vai ser passado pelo fogo. Então existe uma categoria de obra que veio do próprio Deus, que é ouro, pratas e pedras preciosas. Existe outra categoria de obra que é baseada na justiça humana, na glória humana. E essas obras humanas, elas não vão sobrar, irmãos. As obras que você faz com madeira, feno e palha, essas obras, elas podem ser volumosas, grandiosas, mas quando o Senhor passar o fogo dele, o fogo do Espírito, não vai sobrar nada, irmãos. No dia do tribunal de Cristo, onde todos nós havemos de comparecer diante de Deus para dar de cada um segundo as nossas obras que estivermos feitas no corpo. Que corpo é esse? A igreja, o corpo de Deus, o corpo de Cristo. Né? Todos nós compareceremos diante do Senhor para darmos razão, satisfação daquilo que fizemos, sim, irmãos. Isso envolve obras, irmãos. Mas esse texto que eu li para os irmãos, ele é muito tremendo, ele falou muito comigo quando eu me converti. Eu li esse texto e confesso para os irmãos que eu não entendia nada. Porque depois, lá na frente, eu li esse texto que eu acabei de falar para os irmãos, que a salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé. E isso não vem pelas obras. E aqui, esse texto que nós lemos, ele fala de um trabalho, ele fala de você vender tudo que você tem e comprar aquele tesouro escondido. Né, irmãos? Não parece... uma leitura desatenta pode te levar a concluir de que falar assim, olha, mas espera aí, mas é o que o apóstolo Paulo está falando ou é o que Jesus falou lá em Mateus? Será que existe algum conflito na palavra? Será que eu vou herdar o reino porque eu vendi tudo e comprei aquele terreno, aquela propriedade que tinha aquele tesouro? Ou seja, que envolve o meu esforço. Tá vendo, irmãos? Envolve esforço. Será que o apóstolo Paulo errou, talvez? Ele se equivocou? Não, ele não se equivocou. Porque nós vemos o próprio apóstolo Paulo, na epístola aos Coríntios, ele diz assim, na primeira epístola aos Coríntios, ele diz que muitos correm no estádio, mas só um leva o prêmio, só um leva a coroa. Coroa, irmãos, fala de reino. Vocês estão vendo? Muitos correm no estádio. Ele está dando aquela figura, ele está usando aquela figura das Olimpíadas gregas, né? Que desde a época dele já existia, e onde os atletas entravam ali e corriam maratonas e corriam, né? Enfim, grandes percursos ali. E ele lembrava que muitos atletas chegam no início do dia, mas no final do dia só um recebe uma coroa. Só um recebe uma coroa. E ele fala que aquela coroa é uma coroa corruptível, é uma coroa que é uma glória humana que aquele homem recebeu aquele dia, né? Ele é coroado pelos seus feitos ali, por ter ganhado aquela corrida, mas aquilo passa, irmãos, aquela coroa ela se desfaz com o tempo. Ela não é eterna. Mas o que o apóstolo está ensinando, e que Jesus também está ensinando, é que existe um reino a ser conquistado, e esse reino é para sempre. É para sempre. O que você juntar aqui nessa terra, com o Senhor, não somente para o Senhor, é importante nós entendermos essa distinção, não somente para o Senhor,
mas com o Senhor. De Cristo nós somos cooperadores. Entende, irmãos? E esse tempo é o dia que se chama hoje para nos atentarmos dessas coisas. Para praticarmos as boas obras, não só praticarmos, mas vivermos e andarmos por essas boas obras, vivendo em santidade, olhando para o Senhor e sendo transformado dia após dia, irmãos. Porque esse reino, não se engane, esse reino, nenhum impuro vai entrar nesse reino, nenhum ladrão, nenhum malfeitor vai entrar nesse reino. Se essa pessoa não tiver o caráter totalmente transformado, se ela não for conformada ao Filho de Deus, essa pessoa não está apta a entrar no reino dos céus. Mas antes de eu entrar nesse reino, eu tenho que primeiro ver esse reino. Eu tenho que, com os olhos da fé, conseguir enxergar esse reino. Primeiro é ver e depois entrar. Agora nós vamos para João, no capítulo 3, aquele texto muito conhecido, que eu gosto de citar entre os irmãos, que é o texto onde Nicodemos se encontra com Jesus. Vamos dar uma olhadinha lá. Capítulo 3 de João, do Evangelho de João. Olha só, os irmãos vão ver esses dois aspectos do reino de Deus. Ver e entrar. Vou pegar desde o verso 1 aqui. Amém? Todo mundo encontrou? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. No verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha, irmãos, olha que interessante. Para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Está vendo as coisas nos seus devidos lugares? Para você ver, você tem que ser uma nova criatura. Você tem que ser gerado do Espírito. Não basta você ser uma criatura física de Adão, uma herança de Adão física, né? Dessa carne aqui. Mas você tem que ter nascido do alto. Não é isso? É isso que ele está falando aqui. É necessário nascer de novo. Tem traduções que falam que é necessário nascer do alto. Sabiam? Tem traduções e talvez até seja a tradução melhor. Nascer do alto. É necessário nascer de cima para você ver as coisas do reino. Ninguém pode ver as coisas espirituais com olhos carnais. É isso que Jesus está ensinando para Nicodemos. Por isso que Nicodemos não está entendendo. Ele via aquele homem ensinar coisas maravilhosas e fazer sinais miraculosos, mas ele não estava conseguindo ver o que estava diante dos olhos dele, que aquele homem era o Filho de Deus. Entende? Que aquele homem não era simplesmente um profeta de Deus. Ele conseguia conceber a ideia de que aquele homem era um profeta de Deus. Mas ele não conseguia conceber a ideia de que aquele homem era o próprio Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus encarnado. Entende, irmãos? Quando você olha para o Filho de Deus, o Deus encarnado, e daí você olha para quem você é, você se arrepende no pó e na cinza. E você é transformado, você é feito uma nova criatura, você é regenerado. Essa é a melhor palavra, regenerado. Você é nova criatura, você se torna filho de Deus. Só que quando você se torna filho, você é teknon, filhinho, um bebê de colo. Nós somos teknons, né? Nós estamos sendo trabalhados por Deus para nos tornar ruiós de Deus, filhos maduros. Toda vez que é citado sobre Jesus sendo filho de Deus, filho do homem, ele é ruiós. Ele é o filho maduro de Deus. Ele é o varão perfeito de Deus. Varão medida de Deus. Mas nós não, irmãos. Nós nascemos como teknons, como criancinhas de colo, criancinhas que precisam mamar o leite. Ainda nem sequer podemos comer alimento sólido quando nascemos de novo. O Senhor vem e nos trata como bebês. E bebês, você sabe, ele só quer. Ele ainda não está apto para fazer nada para ninguém. Ele só está apto para receber. Né? Tem até um irmão que brinca, ele fala que o bebê, quando ele olha para sua mãe, ele não está ainda amando a sua mãe.
Ele está vendo uma mamadeira gigante, porque ele tem fome, ele tem aquele instinto, né, de se alimentar, então ele está com fome. Né? Ele olha para a mamãe, mas ele quer mamar. Né? E com o tempo, caminhando com a sua mãe e aprendendo o amor e vendo o amor que a sua mãe o ama, ele passa a amá-la também, aquele amor começa a ser correspondido e ele vai crescendo. Assim é conosco também. Nós no começo, irmãos, nós olhamos para o Senhor e queremos a salvação e é legítimo queremos a salvação e queremos a vida eterna e queremos as suas bênçãos e queremos que Ele ande conosco. Nós queremos e queremos e queremos, mas não estamos aptos a fazer nada. Mas na caminhada, conforme vamos olhando para Ele e sendo ensinados para Ele que é manso e humilde de coração, nós vamos tendo a nossa alma transformada. Não somente o nosso espírito foi regenerado, mas a nossa psique, a nossa mente começa a ser transformada à imagem do Filho de Deus. Isso é um processo, irmãos. Isso não acontece da noite para o dia. O novo nascimento, sim, irmãos. O novo nascimento, ele acontece em um momento, né? Tinha um irmão do passado que ele falava assim que existe a porta e existe o caminho. A porta, quando você só basta dar um passo, você mudou de ambiente. Quando eu entrei por aquela porta, eu só dei um passo. E eu mudei, eu saí de um ambiente externo e entrei num ambiente interno. Mudou totalmente o ambiente. Assim é quando cremos no Senhor, quando recebemos o Senhor, quando o seu Espírito vem morar em nós e nós somos regenerados. Né? Nós estávamos no ambiente do mundo, nós fomos transportados para o reino dos filhos do seu amor, hoje já nessa terra, para um novo ambiente, né? O ambiente da graça de Deus. E nós podemos aí sim estarmos habilitados a ver o reino. Mas prestem atenção, irmãos, que essa palavra ela é graciosa, ela é maravilhosa, ela é uma palavra de salvação, mas ela traz consigo uma advertência, porque ver não significa entrar no reino. E importa que os homens eles tomem à força o reino. Olha, irmãos, que palavra que Jesus usa em Mateus 11, que o reino dos céus ele é tomado à força pelos homens, irmãos. Muitos entram no estádio, mas só um leva o prêmio, irmãos. Eu creio que quase todos, ou talvez todos os irmãos tenham ouvido uma das últimas pregações do pastor Alan, prostrados no deserto. É uma advertência muito séria, irmão. Saibam vocês que é disso que Jesus está falando aqui com Nicodemos. Ele fala, Nicodemos, para você espiar até agora a Êxodo e Números, não é isso? Que foi onde o pastor Alan pregou. Aquela saída do povo do Egito, daí eles caminharam no deserto, eles perambularam no deserto, né? Eles foram forasteiros no deserto, depois perambularam no deserto e foram enviados espias para ver a terra, tá vendo, irmãos? É disso que Jesus está falando. Jesus está trazendo, não se esqueçam que Nicodemos ele era um mestre da lei, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Quando Jesus fala assim com ele está entendendo o que Jesus está falando. Jesus está mostrando em sombra o que foi falado no passado, lá em Êxodo, em Números. Jesus está trazendo a mente de Nicodemos, trazendo a realidade espiritual daquilo que foi falado no passado. Está vendo? Que existia uma terra física para entrar. Existia uma terra prometida para tomar posse. Mas aquela terra prometida, na verdade, é só sombra daquilo que é eterno, daquilo que vai durar para sempre. E aquilo que vai durar para sempre é o reino de Deus, é o reino dos céus, que ainda existe um descanso para nós. Hebreus capítulo 4. Esse descanso que não foi dado a Josué, não é assim que fala lá em Hebreus? Josué não herdou esse descanso. Tá vendo? É porque tem um descanso ainda por vir. Vocês estão vendo, irmãos? É disso que Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos, ele está falando assim, para você ser como aqueles espias que olharam a terra de longe, para você ver a terra, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você precisa ser nascido do alto. Mas quando nós nascemos de novo,
E se você crê em Jesus, você já nasceu de novo, você já foi transformado, uma nova criatura. Então você pode contemplar hoje o reino de Deus. E se você contemplá-lo, você pode agir como aquele homem da parábola, que vendeu tudo que tinha, tudo, e comprou aquele tesouro. Que agora envolve esforço, irmãos. Entrar, tomar posse. Vocês lembram que Josué e Caleb viu? Quando eles olharam lá para a terra, o que eles viram? Eles viram cidades fortificadas, eles viram exércitos, viram gigantes. Está vendo, irmãos? Por que o reino dos céus é tomado à força? Porque envolve agora sim, agora envolve trabalho, irmãos. Envolve trabalho. Vocês conseguem compreender a diferença? As coisas elas têm que estar nos seus devidos lugares. Se nós acharmos que vamos ser aceitos por Deus baseado no que nós fazemos de bom, isso é um engano terrível, irmãos. Nós não somos aceitos por Deus assim. Mas nós podemos nos tornar filhos maduros assim, irmãos. Observando a Jesus, porque foi o que Ele fez, irmãos. Jesus também tomou à força o reino para Ele. Ele é Deus, ele não precisava ter vindo aqui nessa terra, irmãos. O reino já era dele, mas ele abriu mão e se fez servo, e se fez homem, como nós vimos. E ele tomou à força o reino para ele. Não foi o que o nosso Senhor fez? Irmãos, vocês acham que foi gostoso para Jesus quando ele estava no Getsêmani, agonizando, agoniado, e o suor dele era sangue, e aquele sangue caía na terra? Irmãos, você acha que aquilo trouxe paz para Jesus? Não trouxe paz, irmãos. Você sabe qual que era o receio de Jesus ali? O medo, desculpa falar essa palavra, mas eu não tenho outra. O medo de Jesus não era da morte, irmãos. Ele estava preparado para a morte. O receio de Jesus, a agonia de Jesus, não receio, a agonia, é porque ele sabia que algo que ia acontecer ali naquela cruz era algo que nunca havia acontecido em todas as eras, em todas as épocas, e nunca mais vai voltar a acontecer. É o Filho de Deus, por um instante, perder a comunhão com seu Pai. Vocês entendem, irmãos, o preço que foi pago? Ele pagou o preço, irmãos. Esse preço não tem como pagarmos. Não tem como pagarmos, irmãos. Isso é impagável. Impagável. Não compete a nós pagarmos isso. Mas compete a nós observarmos o nosso Senhor. E andarmos como Ele andou, negando a si mesmo, tomando a cruz e seguindo o Pai, seguindo os ensinamentos do Pai. Quando nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que ninguém será salvo pela lei, sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos condição de cumprir a lei. De nós mesmos, o homem caído não tem condições, irmão. Isso é impossível para nós. Mas significa que Deus pegou a lei e rasgou? Não, Deus não mudou de ideia. A lei continua sendo santa e perfeita. Santa e perfeita. Nós só não observamos a lei no sentido de justiça, de querermos cumprir a lei para sermos salvos. Mas nós podemos sim observar a lei, observarmos os profetas e olharmos lá o que Deus fez no passado e admirarmos e falarmos: Senhor, me transforma assim também. Eu quero ser como esse vaso, mas não apenas o vaso, mas ser um vaso aprovado por Deus. Irmãos, isso compete sim a nós. Isso é a responsabilidade que Deus nos deu. No fim das contas, irmãos, nós vamos olhar para Ele naquele dia glorioso e nós vamos ver que tudo ainda assim, tudo, mesmo as nossas obras, ainda assim foi pela graça. Vocês podem reparar nas parábolas, irmãos. Tem outras parábolas, tá? A parábola dos talentos, outras parábolas. Jesus fala assim: foste fiel no pouco. Mesmo aquele que tinha 10. Ele fala assim: 10 é o número que diz, é o número da completude, né? Aquela pessoa que, enfim, né, fez tudo, ela vendeu tudo mesmo, né? Como diz lá a parábola dos tesouros. Ela vendeu tudo e comprou aquela terra, né? Aquela ela tinha 10 no dia que o Senhor voltou, ela tinha 10. Era cheio, estava cheio. O Senhor olhou para aquele que tinha 10 e falou assim: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Ainda é pouco, irmão. Vocês entendem? Ainda assim é pela graça. Nós somos chamados a trabalhar na vinha, mas a vinha é de quem?
A vinha é dele. Nós somos chamados a administrar os talentos, mas os talentos eram de quem? Entende, irmãos? Aquele talento, aquela vida que você recebeu de Deus, essa vida precisa produzir frutos. E ela sabe produzir frutos. Ela sabe produzir frutos, mas ela não quer produzir frutos sem você. Ela quer produzir frutos em você e depois com você. Tá vendo? É a vida do próprio Deus que foi dada a nós. E essa vida, ela tem que produzir frutos, irmãos. Se ela não produzir frutos, é porque existe uma anomalia. A semente caindo na terra, ela tem que produzir, ela tem que primeiro nascer. Primeiro é necessário nascer. Uma planta, ela não nasce produzindo frutos. Ela nasce, mas ela tem que crescer, ela tem que ser nutrida primeiro. E depois que ela estiver nutrida, né, que o solo adubado, preparado, ela cresceu, aí sim ela está preparada para produzir frutos. Porque ela está bem enraizada. Nessa parábola da semeadura, né? Amém. Eu vou voltar aqui no texto aqui para não... Tem alguns textos importantes que eu quero ler com os irmãos nesse tema que a gente está falando. A palavra de Deus é maravilhosa. Tiago, no capítulo 1, verso 12. Se os irmãos tiverem bem esse entendimento do que nós estamos falando aqui, do que é dádiva e do que é galardão, tá vendo? Galardão, sempre que vocês lerem galardão é prêmio, é recompensa. Se é recompensa, é por algo que você fez. Tá vendo, irmãos? Dádiva, dom gratuito de Deus. Dom é o que Deus te dá. Isso você não pode pagar. Se Ele te deu é porque você não pode pagar. Galardão é algo que você tem que comprar. Você tem que conquistar com Ele. Porque mesmo já vendo o reino, você agora precisa andar com Ele para conquistar o reino. Vocês lembram aquele episódio que... Lembrei agora. Aquele episódio que Josué está na batalha e Moisés precisa ficar com a mão erguida assim. E quando Moisés baixava a mão, o exército começava a perder. Vocês lembram disso? Vocês estão vendo como envolvia todo o esforço, toda a diligência de Josué. Porém, envolvia também o trabalho de Deus, o Espírito, que é o mais importante. Porque quando Deus ergue a mão, quando o Senhor ergue a mão, Ele decreta a vitória. Entende? Você só é um instrumento usado para a vitória. Mas a vitória vem do Senhor. A vitória vem dEle. Olha só. Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Tá vendo? Provação, coroa da vida. Vocês percebam aqui, irmãos, a coroa da vida, coroa é prêmio, irmão. Essa figura que Tiago está usando aqui é a figura daquela coroa do estádio. Tá? É uma corrida, irmãos. Nós estamos numa corrida. A coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Tá vendo? O filho, quando ele se torna ruioso, quando ele vai amadurecendo, é um processo de ruiostesia. Nós vamos sendo amadurecidos no caminho. Nós estamos no caminho agora. Nós já passamos pela porta, mas agora tem um caminho. E o caminho é estreito, irmãos. O caminho é para nos provar, como diz Tiago aqui, ó. O caminho é para provar o que estava no nosso coração. Tá vendo? É para o nosso bem, irmãos. Irmãos, vocês já pararam para pensar que inferno seria uma vida eterna? Olha só o que eu vou dizer. O que eu vou dizer é bem ousado agora. Uma vida eterna com a mente não transformada, com a mente que temos hoje, que às vezes inconstante, às vezes não, né? Muitas vezes, quase sempre talvez, inconstante, uma hora nós queremos uma coisa, outra hora queremos outra, e dúvidas, e... Você já imaginou, irmão? Isso não é vida eterna, isso vai ser um inferno, irmãos. Mesmo que não estejamos pegando fogo em algum lugar, entendem isso? Deus sabendo disso, é que nos coloca nesse caminho estreito, irmãos. É para o nosso bem. É para o nosso bem, irmãos.
É necessário que nós sejamos totalmente transformados à imagem do Filho de Deus. Totalmente, irmãos. Por isso que aquele homem vendeu tudo que ele tinha. Ele não vendeu 90% do que ele tinha, ele vendeu tudo, irmãos. Tudo. E comprou aquele tesouro. Ah, irmão Antônio, você está falando para mim vender meu carro, minha casa e dar tudo para os pobres? Olha, irmão, se você fizer isso, Deus vai te honrar. Mas não é disso que eu estou falando. Porque ainda você podendo fazer isso, você ainda pode talvez fazer pela intenção errada. Querendo impressionar a Deus. Não. Mas eu estou dizendo para você fazer mais que isso. Mais que isso, irmãos. Só isso ainda não é o suficiente. Porque Jesus falou para aquele jovem rico, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres. Mas não parou aí. Agora vem e me segue. E Jesus estava indo para onde, irmãos? Né? Tomar a cruz. Tomar a cruz. Entendeu? É necessário, irmãos, abandonar tudo e seguir o Senhor num caminho de renúncia, num caminho até de morte. Num caminho de se desgastar, irmãos, pelo reino. Se desgastar. É necessário, irmãos, é para o nosso bem que o Senhor faz isso. É para o nosso bem. O apóstolo Paulo dizia que quando ele contemplava aquele prêmio futuro que ele haveria de receber do Senhor, todas as tribulações que ele havia passado, irmãos, não eram poucas, irmãos. Apedrejamento, naufrágio, ele quase morreu várias vezes, foi apedrejado, talvez até, quem sabe, até a morte, o Senhor ainda tenha ressuscitado, eu não sei, mas ele foi apedrejado, se não até a morte, mas quase até a morte. Prisões. E tenho certeza que o que mais doeu nele foi a rejeição de alguns irmãos. Lembra no final que ele fala que muitos abandonaram ele? Irmãos, esse homem que virou o mundo de cabeça para baixo, irmãos. Esse homem virou o mundo antigo de cabeça para baixo. Esse homem, no final da vida dele, ele tinha uma capa, alguns pergaminhos. Estava numa célula, irmãos. Mas quando ele olhava para o prêmio, irmãos, porque ele tinha nascido de novo, então ele podia ver, contemplar o prêmio. Quando ele olhava o prêmio, a sublimidade do prêmio, que não era uma coroa corruptível, era uma coroa eterna. Ele olhava aquele prêmio e tudo valia a pena, irmãos. Tudo valia a pena, irmãos. Ele falava assim, leves e momentâneas tribulações. Vocês estão vendo? Por isso que tudo posso naquele que me fortalece. Está vendo? É porque você está olhando para o alvo. O alvo é Cristo, irmãos. O reino de Deus, antes de qualquer coisa, irmãos, é o próprio Cristo. Ele falou assim, o reino de Deus já está entre vocês. Eles olhavam e não viam que o reino de Deus estava ali em pessoa. O reino de Deus é uma pessoa, irmãos. A princípio, o reino de Deus é o próprio Cristo. Existe o reino de Deus que nós temos que tomar herança como algo para o futuro? Sim, existe um reino. Existe um reino. E vou dizer mais para vocês. Talvez alguns irmãos aqui nunca tenham escutado isso. O Senhor está nos preparando para algo maior. Algo que vamos ter sim utilidade para o Senhor. Um dia nós teremos utilidade para o Senhor. E essa utilidade envolve até trabalho, irmãos. Envolve governo, envolve julgar, sabiam? Lembra que o apóstolo disse que nós iremos julgar o mundo e que nós iremos julgar os anjos que caíram, que pecaram contra o Senhor? Ele vai colocar a igreja para julgar, irmãos. Isso é trabalho. Isso é trabalho. Mas você acha que qualquer cristão vai fazer isso, irmão? Não. Só os que são maduros, irmão. É por isso que tinham 10 virgens, 10 noivas. E só 5 entraram. Isso é uma advertência muito grande para nós. Nós ouvimos da boca do pastor Alan e eu achei tremendo aquilo que ele falou. Falou, irmãos, haviam milhões no deserto. Mas quem tomou posse, quem entrou na terra prometida, ou seja, no reino, foram Josué e Caleb daquela geração, irmãos. E ele fala lá, e eu achei tremendo que ele falou, isso não faz você tremer? Isso não faz você se impactar com essa palavra? Isso é uma advertência séria para nós e é disso que trata o livro de Hebreus, irmãos. Se vocês lerem o livro de Hebreus nessa ótica, vocês vão entender perfeitamente o que o escritor de Hebreus está falando. Que nós
podemos estar à margem do caminho. Esse é o assunto do livro de Hebreus. Nós podemos nos colocar à margem do caminho. Se murmurarmos, entende? Se perdermos o alvo, o foco, aquilo que nós estamos vendo. Nicodemos, para você ver, é necessário nascer de novo. Aí ele fala assim, aí Nicodemos fala no verso 4, João capítulo 3, verso 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos não conseguiu compreender o que é novo nascimento aqui. Aí Jesus foi além. Tá vendo só? Que interessante. O reino nunca está distante do propósito de Deus. O reino de Deus é o propósito de Deus. Deus quer um rei, Ele quer um reino e quer que nós tomemos posse desse reino. Ele quer uma família, o Pai quer uma família de muitos filhos, a família de Deus, mas também tem um reino. Tá vendo? Então não importa que sejamos apenas filhos de Deus, mas Ele quer nos dar a herança de filhos. Se Ele é rei, se o Senhor é rei, e nós como os filhos do Senhor, somos filhos legítimos do Senhor, o que nos cabe? A herança. Só que a herança, é necessário estar preparado para a herança. Para você tomar posse da herança, não basta você saber que você tem uma herança, que a sua foi conquistada naquela cruz do Calvário. Mas o Senhor não vai te dar uma herança que você não está apto para tomar posse. Eu sempre gosto de usar o exemplo do carro, né? Por exemplo, eu tenho um carro, né? Se hoje eu falecesse, meu filho, minha esposa, se eu e minha esposa falecesse, meu filho herdaria um carro, né? Porque eu tenho um carro. Só que meu filho tem 8 anos. Se vocês acham que o juiz chegaria lá para ver os bens do menino e falar assim, não, olha, isso aqui é os bens dele, olha, ele tem um apartamento, ele tem um carro, é dele. Você acha mesmo que um juiz em sã consciência chegaria e entregaria a chave do carro para o meu filho João e falar assim, João, a chave do carro, pode ir embora com o seu veículo. Meu filho de 8 anos, você acha que o juiz faria isso? Deus também não vai fazer isso. Deus não vai te dar uma herança que você não pode suportá-la, que você não pode compreendê-la, que você não está apto a administrá-la. Verso 5, capítulo 3, verso 5 de João. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está vendo? Nascer da água e do Espírito. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito de Deus. E nascer da água é nascer da palavra de Deus. Então nós nascemos pela palavra e pelo Espírito de Deus, está vendo? Tudo foi feito pela palavra de Deus. Haja luz e houve luz. Não é assim que Deus não cria todas as coisas pela palavra? Está vendo? Então importa que essa palavra nos transforme plenamente, nos lave plenamente. Não só externamente, mas interiormente. Essa palavra precisa jorrar de dentro de nós. Nós falávamos na reunião passada que essa palavra ela tem que, o Espírito de Deus ele nasce dentro. Está vendo, irmãos? Essa água precisa sair. E é assim que nós podemos entrar no reino. Está vendo, irmãos? Por isso que é quase impossível um rico herdar o reino dos céus, está vendo? Porque o rico ele tem muita coisa em si mesmo. Mas esse rico, irmãos, não se espantem vocês. Qualquer um de nós, na época de Jesus, seria muito rico. Vocês compreendem isso? Qualquer um de nós, irmãos. Nós temos, hoje nós, aqui no Brasil, como nós não estamos em perseguição ainda, né? Não estamos em perseguição. Nós podemos hoje ter uma vida que nem os reis daquela época tinham. Um conforto que nós temos. Um sofá para deitar no final do dia. Sim, nós temos que trabalhar. Mas nós dormimos em camas macias. Nós temos edredom. Graças a Deus por isso que temos. Porque precisamos dessas coisas para viver. Né? Curitiba foi muito frio. Pensou se não tivéssemos edredom ou cobertor? Né? Mas o povo daquela época não tinha isso.
Se a qualquer um daquela época olhasse para o que nós temos hoje, falaria, nossa, você é uma pessoa muito rica. Então não se engane vocês, que a dificuldade que aquele jovem rico tinha, nós também temos. Nós também temos, talvez até mais. Mas o Senhor falou que o que é impossível ao homem é possível, totalmente possível para Deus, entrarmos nesse reino. Jesus falou, se você quer ser perfeito, entende? Você tem que seguir a Jesus. Você tem que deixar tudo e seguir a Jesus. Jesus, não sei se os irmãos já repararam isso. Existem 2 convites na Bíblia, Jesus faz. Ele fala assim, vinde a mim. Você só vai até Ele. Você chega nele e toca nele. Você dá um abraço nele, você... Oh Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Só que depois tem um próximo verso, o próximo versículo que diz assim, tomai sobre si. Agora envolve trabalho, irmãos. Tá vendo? O próximo verso é trabalho. Então tem um vinde a mim. Você não precisa fazer nada, é só ir até Ele e você recebe vida. Perdão, porque você não podia comprar. Mas agora, depois que você já, de base dessa realidade, na base da salvação do Filho de Deus, né? Não é em qualquer base, não é na base da justiça própria, é na base da justiça de Deus. Você começa com Cristo, em Cristo e com Cristo, a edificar, a trabalhar no edifício de Deus. Não é assim que o apóstolo Paulo ensina? Então, tomai sobre si o meu jugo. Trabalho, irmãos. Ele estava chamando para o trabalho. Aquele jugo, eu já comentei uma vez com os irmãos, que era aquela canga que coloca no boi. Tá vendo? Então, tomai sobre si. Só que aí, irmãos, percebam que ele fala assim, tomai, é um chamamento, é claro que é uma ordem, mas a pessoa pode recusar essa ordem. Não deveria, não é prudente fazer isso. Você tem que obedecer a Deus. Não é prudente você recusar isso. É um chamamento. Mas o Senhor, Ele é gentil, Ele não obriga ninguém. Ele fala, tomai sobre si. Você mesmo tem que pegar e colocar a canga. E aprendei de mim que sou manso e humilde. Lembra do boi velho e o boi novo? Né? Você coloca a canga, aí você tem um boi velho do seu lado, é um boi experiente. Né? É claro que aquela figura do Senhor, Ele fala para andar com Ele, é o que Ele estava ensinando. E aprendei de mim, tá vendo? Aprendei de mim que sou manso e humilde. E vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Para aquilo que você é. Entendeu? Você, em Cristo, você encontrou perdão por aquilo que você fez. E só Ele podia fazer isso. Só Ele podia lavar os seus pecados. Agora, o Senhor quer transformar aquilo que você é. O que você pensa, o que você quer, o que você sente. Tá vendo? Você plenamente sendo salvo para Deus. Essa é a obra completa de Deus. E por fim, nós vamos ressuscitar com o Senhor. E quando nós ressuscitarmos, nós teremos o nosso corpo também salvo, também transformado. E nós teremos um corpo glorioso. Está vendo a salvação completa do Senhor? A salvação ela tem 3 tempos, irmãos. No passado, no presente e no futuro. Aquilo que eu fiz, o Senhor me salvou. Aquilo que eu faço hoje e aquilo que eu preciso ser transformado, conformado. Ele está me salvando hoje no caminho. Está vendo? E aquilo no futuro. A salvação futura. Onde eu terei um corpo glorioso. Não será mais um corpo de pecado, irmão. Não será mais um corpo mortal. Essa natureza humana, do jeito que vocês estão vendo, ela não vai ser mais a mesma. Ela vai ser totalmente transformada. Essa natureza, nós não vamos ter mais um corpo de pecado que vai nos induzir ao pecado, que vai nos lutar contra nós constantemente, o espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Tá vendo? Não vai ser mais essa luta, porque nós vamos ser transformados, o nosso corpo. Tá vendo? Espírito, alma e corpo. Totalmente transformados. Essa é a salvação que o Senhor nos promete e nos guardou. Entende, irmãos? É para essa salvação que nós temos que nos atentar e olhar e não perdermos o foco do reino, irmãos. Ainda existe um reino para entrar, irmãos. Esse reino, ele é tomado à força pelos homens. Tomado à força. Eu já vou concluir, irmãos. Agora eu só quero que os irmãos contemplem um pouco o que é o prêmio. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu não sei
totalmente com tanta clareza. Eu até sei algumas coisas da Bíblia, por exemplo, que existe um governo, né, que o Senhor vai estabelecer o reino dele, inclusive sobre a terra durante 1000 anos. Não sei se todos aqui entendem isso que eu estou falando agora. Existe um reino por vir, o reino terreno até, que é o governo de Deus sobre a terra, onde ele vai restaurar essa terra por durante 1000 anos. Isso está em Apocalipse. Isso está em Isaías também. Isaías tem várias citações de Isaías que fala disso. Fala dessa restauração de todas as coisas, né? Que o Senhor vai restaurar, inclusive a natureza. A natureza, ela geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Por que ela está gemendo? Porque nós, por causa do nós, que eu digo a humanidade, né? Encerrou a natureza debaixo também da opressão do pecado. Não que eles pecaram, mas eles foram oprimidos pelo pecado. E aquele governo maligno veio sobre eles também, por causa do pecado. Entende? A queda do homem foi terrível para toda a natureza. Está vendo? E Deus um dia vai restaurar todas as coisas, vai restaurar toda a sua criação, e não apenas o homem. Está vendo? Sim, Deus vai precisar não, ele não precisa de nada, mas ele decidiu precisar, vamos dizer assim, né? De filhos maduros para tomar a herança do seu reino. Para governar sobre tudo isso, né? Por durante 1000 anos e depois para toda a eternidade. Depois, quando vier a Nova Jerusalém. Entende? Entendam, irmãos, na Nova Jerusalém vão ter pessoas que vão adorar o Senhor diretamente. Diretamente. Em Apocalipse nós vemos que tem um grupo de pessoas que estão diante do altar diretamente. Irmãos, isso não é para todos. Não é para todos agora. Isso é só para os que vencerem. Os irmãos olharem lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, nós temos sérias advertências ali. Onde o Espírito Santo diz assim, ao que vencer. Ele está escrevendo, não está escrevendo para o mundo não, irmão, ele está escrevendo para a igreja. Para a igreja. Ao que vencer. Se assentará no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Está vendo? Vocês estão vendo? Então, para a igreja que ele está fazendo essa advertência. Ao que vencer, será coluna na casa de meu Deus, no templo de meu Deus. Coluna, irmãos. Vai servir ao Senhor diretamente, isso é um privilégio, irmãos. Lembra o Apocalipse que fala assim também? Que milhões estavam diante dele e milhares o serviam. Vocês já se atentaram para isso? Que milhares o serviam. Não milhões o serviam. Milhões estavam diante dele, mas milhares o serviam. Irmãos, isso é um privilégio para poucos, irmãos. Isso vale toda a nossa vida, irmãos. Quando olhamos para o prêmio, irmãos. Para o prêmio. O Senhor, quando voltar, ele quer encontrar homens e mulheres que estejam de pé diante dele. Hoje nós olhamos assim para as religiões e vemos pessoas caindo diante de Deus e rolando, enfim. Um irmão que faleceu em 2017, ele dizia assim que, mas quando o Filho do Homem voltar, ele quer homens de pé diante dele, irmãos. Quem vai conseguir estar de pé diante dele, irmãos? Quando ele voltar, não se enganem, irmãos, muitos serão envergonhados. Aparte-se de mim, porque em verdade não vos conheço, nunca vos conheci, você nunca foi meu amigo, você nunca teve intimidade comigo, você não me buscou nas madrugadas, você não se atentou para a minha palavra, você não se permitiu ser transformado no caminho, você não se atentou para as boas obras que eu preparei de antemão para que você andasse por elas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é uma advertência, irmãos, não é só para o mundo não, é principalmente para nós. Para nós, irmãos, hoje. Para nós. Eu vou encerrar lendo algum texto aqui de Apocalipse, só para os irmãos contemplarem o prêmio. E depois nós podemos orar. Apocalipse, capítulo 2, verso 26 e 27. Apocalipse, capítulo 2, 26 e 27. O prêmio faz tudo valer a pena.
Eu não sei vocês, irmãos, mas naquele dia eu não quero ser apartado de Jesus. Ainda que isso não signifique ir para o inferno. Inferno para mim vai ser estar a parte dele, irmãos. Isso vai ser o inferno. Isso vai ser pior que qualquer fogo, irmãos. Qualquer fogo. É estar apartado dele, é chegar naquele dia e ser envergonhado na sua vida. De não estar feliz porque ele voltou, irmãos. Eu quero estar feliz, eu quero me alegrar naquele dia. Eu quero olhar para ele e ver ele com os braços abertos e falar: vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino. Entra, porque o reino é vosso. Ele está preparado desde antes da fundação do mundo. Ele já estava preparado para vocês. Entra e toma posse. É de vocês. Apocalipse capítulo 2, verso 26. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim. Está vendo aqui o lugar das obras, irmãos? Obras estão relacionadas com prêmio, com galardão. Olha o galardão aqui. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Está vendo o que eu estava falando para vocês? O reino de Deus restaurado. Sobre as nações. E com vara de ferro as regerá. Está vendo? Trabalho, irmãos. Trabalho. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Trabalho. Só os filhos aptos farão isso. Quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade do meu Pai. Mais um texto aqui, irmãos. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Irmãos, o livro de Apocalipse, antes de qualquer coisa, irmãos, é um livro para nos dar esperança. Esperança. Nós olhamos e contemplamos o fim. Nós olhamos que o Senhor vai vencer, porque dias estão por vir que as trevas cobrirão e já estão cobrindo a terra. Entende, irmão? Isso desanima qualquer um. Se você olhar para as circunstâncias, isso vai te desanimar. Por isso que existe o livro de Apocalipse, para olharmos para ele. E somente para ele. Olhando para ele a gente não afunda, irmãos. Olhando para as promessas do Senhor. Olha que promessa maravilhosa. Então eu vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Está vendo? Tronos, irmãos. E eu vi almas daqueles que foram degolados. Aqui, ó. Na grande tribulação foram perseguidos. Irmãos, não se engane, nós estamos por viver esses dias, irmãos. Nós estamos por viver esses dias. O tempo de trabalhar, Jesus ensinou. Quem trabalha, trabalha de dia. Porque vem a noite, e à noite ninguém trabalha, irmãos. Se a grande tribulação começar amanhã, acabou a sua chance de trabalhar no Senhor. De ajuntar tesouros no céu. Isso é sério, irmãos. E não só isso, a grande tribulação. Você pode morrer amanhã, hoje talvez. O que você vai oferecer diante de Deus? O que você tem? Você tem aquele óleo na lâmpada das 10 virgens. Mas será que você tem aquele azeite extra? E que faz toda a diferença no final, irmãos? O óleo na lâmpada foi que Deus te deu. É o óleo, é o Espírito de Deus no seu espírito. O Espírito testifica que somos filhos de Deus. O Espírito testifica que no nosso espírito somos filhos de Deus. Mas agora é necessário o Espírito na nossa mente, na nossa alma, naquilo que nós somos, sermos transformados. Está vendo, irmão? E é dessa maneira que nós somos transformados, no caminho do Senhor. É no caminho que nós somos transformados. Quer ver? Olha só que coisa linda. Eu vou ler de novo. E vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E eu vi a alma daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte nem nas mãos. E reviveram, a ressurreição dos mortos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está vendo? O prêmio? Perseguição, irmãos. Até mesmo morte, irmãos. Não amaram sua vida até o fim. Ser fiel até o fim e eu te darei a coroa da vida.
Talvez o Espírito Santo esteja falando essa palavra primeiramente para mim. Essa é uma palavra de advertência muito séria. Porque talvez estejamos prestes a entrar em dias terríveis, onde isso será literalmente exigido de nós. Sermos fiéis até o fim. Não amarmos a nossa própria vida. Tá vendo, irmão? Talvez o trabalho que você tem que fazer, talvez seja esse. O apóstolo Tiago, lembram de Tiago? O primeiro apóstolo a ser morto? Ele não teve muito tempo de trabalhar para o Senhor, mas ele foi um desses aqui, ó, que não amaram a sua vida até a morte. Tá vendo? Ele serviu a Deus com a sua própria vida, irmãos. O apóstolo João, por exemplo, serviu a Deus ao longo do curso inteiro da vida dele, durante muitos anos. Quase morreu, né? Diz a história que ele foi colocado num óleo quente e por um milagre ele sobreviveu, né? E depois morreu de velhinho. O salário dele não é menor que o dos outros, porque ele teve um longo período de desgaste. Tá vendo? De alguns de nós, o Senhor vai exigir um longo período de desgaste para caminharmos com Ele e aprendermos. Talvez algum de nós seja exigido dar a nossa vida muito logo, muito em breve, talvez. Tá vendo? O Senhor é que sabe, não eu que sei. O Senhor sabe da vida de cada um. Irmãos, a palavra é essa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê graça para contemplarmos o seu reino. Hoje já podemos ver esse reino, mas se murmurarmos como aquele povo no deserto, nós podemos ser reprovados. A aprovação, ela vem, não é para sermos reprovados, é para sermos aprovados, irmãos. O Senhor nos permite passar por um deserto, passar por uma prova, não é para nos castigar. Pelo contrário, irmãos, é para nos treinar, nos preparar para algo maior e para que no final sejamos aprovados, irmãos. Havemos de ser aptos ao reino. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus, está vendo? Amém, irmãos. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Somos muito gratos porque o Senhor não nos deixa enganados. O Senhor fala conosco, Pai. Muito obrigado, Pai, por a Tua Santa Escritura, Senhor. Senhor, nós te pedimos, ser conosco, Pai, por mais um pouco de tempo, Senhor. Que esse dia seja cheio da Tua presença, Pai, cheio da Tua glória, Senhor. Continua falando conosco, Pai. Nos ensina-nos essas coisas, Senhor. Ensina-nos a negarmos a nós mesmos, Senhor, a andarmos em santidade, a buscarmos a Tua face, Senhor, e a buscarmos o Teu reino, Senhor. Desejarmos o Teu reino como aquele homem que vendeu tudo, Senhor. Como aquele comerciante que, ao ver a pérola, se apaixonou pela pérola de tal modo que ele não olhou para mais nenhuma outra pérola, ele só olhou para aquela pérola de grande valor, Senhor. Nos permita olharmos assim para o Teu Filho, Senhor, e desejarmos com todas as forças, aprendermos de fato a amá-lo, Senhor, e a caminhar nessa terra de acordo com a Tua vontade, com a Tua santa palavra, Senhor, com a Tua lei, com a Tua palavra, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Senhor, nos ensina essas coisas, Senhor. Salva-nos, Senhor, e seremos plenamente salvos, Senhor. Conduze-nos, Senhor, à pastagem verdes, Pai. Conduze-nos ao Teu reino, Senhor. Nos salva, Senhor. Nos guarda em Ti. É o que eu te peço, Senhor. A nós e a todos os santos que professam o Teu nome nessa cidade. Ó, Senhor, em Teu nome eu te agradeço e oro a Ti. Amém. Fuerte y valiente